Graça e paz, irmãos. Que bom. Hoje estamos finalizando o nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Chegamos então no capítulo 6 do livro de Mateus, no versículo 13, onde diz: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Nesse texto, então, de hoje, nós vamos falar sobre o pedido de nós não cairmos, que o Senhor não permita que nós venhamos a cair em tentação. Eu quero ler também no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: "Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte." Então, nesse texto, a melhor tradução, poderemos dizer assim, é esta que diz: não nos deixes cair em tentação. Deus, ele não nos induz à tentação, porque Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Então, nós vamos entender aqui a questão da provação e a questão da tentação. Então, preste atenção, isso é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo pode se tornar algo complicado. Mas é assim, no grego, esse texto de Tiago, tanto a palavra provação como tentação, no grego é a mesma palavra. Ela cria uma conotação diferente a partir do momento de quem está trazendo esta ideia para nós. Então, no momento da tentação, é a palavra peirasmos, que é a mesma palavra para provação, palavra peirasmos. Só que há uma diferença em tudo isso. Toda a palavra grega terminada em asmo, ele traz uma ideia de algo que é um processo. Então, tanto a tentação quanto a provação é um processo. Então, no momento da tentação, por que o inimigo nos tenta? Para justamente nos derrubar. Por isso, a oração do Pai Nosso vem: Senhor, não nos deixes cair, porque este é o objetivo do inimigo, nos derrubar, nos fazer transgredir os princípios de Deus. Nos fazer duvidar da palavra de Deus, nos fazer ter uma imagem irreal de Deus. Então, quando o inimigo vem para tentar, é justamente o que diz a oração: ele quer nos derrubar. Então, na oração, Jesus diz: peça ao Pai Celestial que te ajude a não entrar nas artimanhas de Satanás, nas seduções do inimigo. Então, nós temos a ideia de que a tentação é para nos derrubar. Quando o Senhor nos prova, a provação, quando Deus vem provar a nossa vida, nós podemos dizer o seguinte: Deus vai provar a nossa vida para uma desconstrução de ideias erradas sobre Ele. Porque na tentação, o inimigo ele vem: foi assim que Deus disse? Será que Deus não está escondendo alguma coisa? Será que é bem assim? Deus não quer rivais, porque a partir do momento que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês serão iguais a Deus. Então o inimigo ele foi construindo uma imagem irreal de Deus, uma imagem distorcida de Deus. Então, quando vem a provação, Deus quer restaurar em nós a sua imagem, para que nós voltemos a ter a imagem e semelhança de Deus. Quando o inimigo tentou o primeiro casal, ele desconstruiu esta imagem. Olha, vocês serão iguais a Deus. Mas Deus já tinha criado o ser humano à sua imagem e semelhança. Então perceba, muitas vezes as tentações vêm para isso,
para nos derrubar, para nos fazer cair. Uma outra coisa que precisamos ter em mente, há uma frase de Orígenes, um dos pais da igreja, que diz: é impossível conceber a vida humana sem tentação. Então, a partir do momento que nós nascemos neste mundo, nós somos tentados a não seguir os caminhos de Deus. E até o nosso morrer, nós seremos tentados realmente a duvidar da palavra de Deus. Então, a tentação, ela acompanha a vida humana e principalmente a vida cristã. Desde o momento que nós passamos a levar Deus a sério, o inimigo vai nos levar mais a sério ainda. Então, nós precisamos entender que só é possível não cairmos nos ardis de Satanás, nas artimanhas do inimigo, se nós permanecermos em Deus. Que nós não venhamos a perder a nossa confiança em Deus, mesmo nas horas das provações mais ferozes, cruéis, mais atrozes. Precisamos confiar em Deus. Porque nessas horas difíceis, o inimigo, além de você ter um problema, o inimigo começa a colocar dúvida no seu coração. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a armadura celestial, e ele fala assim: nós precisamos levantar o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados do inimigo. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim, dependendo do tipo de armamento que as pessoas vão usar contra, digamos, um soldado, então ele precisa ter um escudo que possa rebater aquele tipo de armamento. Então imagine ele ter um escudo de madeira quando uma pessoa vai atirar com uma pistola. Então aquele escudo, embora seja um escudo, tenha nome de escudo, ele não é suficiente para impedir que aquele tipo de armamento, de munição, atravesse aquele escudo. Então, aquele escudo ele precisa de um outro material, um material que seja antibalístico, vamos dizer assim, não sei se existe essa expressão, mas que ele possa impedir que as balas atravessem. Então, por que eu estou colocando isso? Porque quando eu leio ali, Paulo fala: levantarmos o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados do maligno. E esse escudo, então, a qualidade dele é qualidade da fé. Por quê? Porque esses dardos inflamados do maligno são dardos de dúvidas, dardos de desconfiança para com a palavra de Deus, dardos de medo em relação a não sermos cuidados para com Deus. Então, eu preciso levantar o escudo da fé. Uma outra citação que eu quero trazer agora, de um outro pai da igreja, que é Tertuliano, ele diz assim: longe é a ideia de que parece que o Senhor tentou alguém, como se não conhecesse a fé de ninguém e a quisesse derrubar. Então, perceba assim, Deus, ele não vai tentar para nos derrubar. Deus vai nos provar para nos erguer. Então, Deus não precisa provar, ou melhor, tentar para ver se eu vou ter fé ou não vou ter fé. Ele sabe se eu tenho fé ou não tenho fé. Então, ele vai prover certas circunstâncias para que eu possa crescer na fé. O inimigo vai prover certas circunstâncias para que eu possa cair da fé, para que eu possa desistir da fé. Então, eu preciso exercer a fé de Deus, a fé por Deus, a fé em Deus, para destruir esses dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque o inimigo ele vai tentar, ele vai querer nos derrubar. Agora, perceba uma coisa, como nós falamos, a palavra peirasmo, que é tentar, ela vem também lá, dá origem ao verbo perazem, que se você pegar Atos 16:7, diz assim que Paulo, ele tentou ir para Betina, tentou. Então, é uma ação que ele estava tentando, que ele estava querendo fazer. Não significa que ele estava tentando ou tentação em relação a Betina. Era uma ideia que ele tinha de ir para essa cidade.
Mas também a palavra tem a ideia de verificar a qualidade de um produto. Quando Deus sabe o produto que ele fez. Deus começou boa obra em nós. Por isso Deus não é o tentador. Ele é aquele que prova os corações. Tá? Então, que a cada momento nós possamos ter esta dimensão para nós. Tá? Uma coisa que vemos também sobre a palavra provar, que traz a ideia de nós peneirarmos realmente as situações, está ali em Apocalipse capítulo 2, verso 2, quando João, inspirado pelo Espírito Santo, diz àquela igreja: puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Então, muitas vezes, nós precisamos também entender que precisamos provar realmente, mas aqueles que se dizem e não o são realmente inspirados por Deus. Então, quando nós somos tentados, o inimigo ele vai tentar nos derrubar, nos deixar para baixo, fazer com que nós percamos realmente o gosto pela oração, percamos o gosto pela leitura da palavra, percamos o gosto pelas coisas de Deus. Então, por isso que Jesus fala para que realmente, porque o mal está aumentando, o amor de muitos esfriaria. Então, a tendência da tentação é fazer com que o mal prevaleça e que nós esfriemos no nosso amor para com Deus. Nós precisamos realmente ter a ideia de que Deus conhece a qualidade do nosso coração e Deus sabe aquilo que precisa ser mudado em nós, e por isso Ele permite as provações, Deus permite as situações adversas. Mas a tentação, ele é um convite, uma sedução ao pecado. E por isso nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, não nos deixes cair em tentação. A tentação, ela virá em um momento ou outro, mas não poderá nos derrubar se nós nos mantivermos em Cristo Jesus. Quando Jesus ele faz a oração, ali no capítulo 17 do Evangelho de João, no capítulo 17, verso 15, nós lemos assim, Jesus orando e pedindo ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E aqui o mal, nós podemos ter a ideia de que é realmente Satanás, o inimigo das nossas almas. Porque Jesus ele fala assim: olha, é impossível você sair do mundo agora. Para você sair do mundo agora, então você precisa passar e vencer o último inimigo, que é a morte. Mas então o Senhor diz assim: não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor dê forças para eles, para que o Senhor capacite cada um deles, para que eles possam resistir no dia mau, para que eles possam ter forças para resistir aos ataques, aos baques que o maligno tenha contra a vida deles. Jesus, ele falando para Pedro, fala: Pedro, olha, eu orei ao Pai porque o inimigo está cirandando. Ou seja, de certa forma ele diz assim: o inimigo está querendo peneirar sua vida, ele está querendo tirar aquilo que é bom que eu tenho colocado na sua vida. Então, a tentação, ela é algo universal, ela é algo inevitável. Por isso nós precisamos nos apegar com Cristo todos os dias, em todos os momentos. Também a tentação, ela não está fora do plano de Deus. Embora o inimigo tente as nossas vidas, Deus permite que isso aconteça. Lembre-se sempre, ao passar por um momento de tentação, lembre-se de Jó. Olhe para Jó, olhe para o livro de Jó. Também olhe para quando Pedro fala: olha, isso que está acontecendo com você, está acontecendo com todos os irmãos em todas as localidades. Na tentação também, nós podemos dizer assim, por isso que a palavra peirasmo, ela tanto serve para tentação ou provação. Então, mas perceba uma coisa: quando vem da parte do inimigo é para nos derrubar,
quando vem da parte de Deus, é para nos erguer, para fortalecer a nossa fé. Então Deus pode permitir aquele momento de tentação para que nós nos apeguemos mais a Ele, para que nós reconheçamos a nossa incapacidade de lidarmos com os problemas da vida. Nós também podemos dizer assim, que nós não podemos lidar com a tentação por nossa própria conta. Nós precisamos viver em espírito, nós precisamos andar em espírito, buscarmos as coisas do alto, porque o que o inimigo quer é atacar a nossa fé, atacar a nossa confiança. Então, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos ajuda. Nós estamos declarando, Senhor, nós dependemos do Senhor para vencermos o maligno. Nós precisamos do Senhor para vencermos o mal. Sem a Tua presença, isso não é possível. Então nós oramos, e não simplesmente para não cairmos em tentação, mas para que nós possamos vencer as tentações. E isso é possível, Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. Então, nós entendemos que nós podemos ser livres em meio às tentações, porque o Senhor é que nos guarda. Então, nós podemos vencer as tentações. Não se deixe levar. Há pessoas que falam assim, não, eu tenho uma fraqueza por isto, ou uma fraqueza por aquilo. Se fortaleça em Cristo. Se há alguma área ainda que você se sente fraco, diga, Senhor, me torna forte. O teu poder opera na fraqueza. Senhor, eis aqui a minha fraqueza. Então, que o teu poder possa operar, que a tua graça possa ser suficiente nesse momento. Martim Lutero, ele dizia que nós não podemos evitar ser expostos aos ataques do inimigo, mas podemos pedir para não perecer sobre eles. Então, nós não podemos impedir os ataques. Ou seja, eu não posso impedir alguém lançar setas. Perceba uma coisa, as setas ou flechas, elas são lançadas de longe, de maneira sorrateira. E muitas vezes você não sabe de onde vem, de qual direção vem a seta. Por isso nós precisamos estar sempre com o escudo da fé. Há alguns anos, eu gosto muito de assistir filmes. Um filme de guerra me chamou a atenção, porque eles tinham, assim, uma ética da guerra, podemos dizer assim. Então, durante a noite, se fosse lançado flechas, as flechas tinham que ser flechas incendiárias, porque eu poderia, como um exército sendo atacado, eu poderia ver que estava vindo uma chuva de flechas, podemos dizer assim. Mas o inimigo, ele é astuto, e nesse filme, esse inimigo astuto, ele então, na noite escura, ele começou a atirar as flechas. E aí então, aquele exército que estava sendo atacado, começaram a gritar, flecha cega, flecha cega. Ou seja, eles começaram a sentir, porque alguns começaram a morrer, que eles estavam sendo atacados por flechas não incendiárias, eles não poderiam ver. Não tenha dúvida, o inimigo, ele é sorrateiro. E muitas vezes, na noite escura, ele não vai dar nenhum alarde, não vai incendiar a flecha e vai vir uma flecha cega. Mas se nós mantivermos o escudo da fé, poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Também, Crisóstomo, um outro pai da igreja, diz, não devemos orar simplesmente para não cairmos apenas, mas entendemos que não podemos lutar por nós mesmos. Somos vencedores e podemos passar pelas tentações somente através do poder de Cristo. Então, perceba mais uma vez, Então, não é simplesmente uma oração para, Senhor, que o mal não aconteça, que isso não aconteça. É uma oração de dependência de Deus.
É uma oração para depender de Deus. Porque se você depender de Deus, no momento da tentação, você vai ter forças. No momento da luta, você vai ter força. Davi, ele, usando uma expressão no Salmo, ele diz: o Senhor me capacita e eu posso envergar um arco de bronze. O arco de bronze, para você ter uma ideia, era um arco que precisava mais ou menos de umas 7 pessoas para envergar o arco e colocar a linha ali para poder lançar as flechas. E Davi fala assim: olha, eu não sei como, mas Deus me dá uma força que eu consigo fazer esse trabalho que 7 homens seriam necessários. Nós pedimos a Deus que seja, neste momento que nós oramos: Senhor, não nos deixe cair em tentação. De certa forma, nós estamos dizendo: Deus, seja o nosso defensor neste momento. Seja o nosso guardião. Seja, Senhor, realmente o nosso escudo. Força e escudo é o Senhor. Senhor, que realmente nós possamos permanecer em lealdade a Ti. Possamos permanecer realmente, Senhor, sujeitos à Tua vontade. Porque a tentação é isso, irmãos. É querer, o inimigo quer nos separar de Deus, fazendo-nos duvidar da palavra de Deus. E neste momento nós precisamos, não simplesmente da força do Senhor, nós precisamos do próprio Senhor em nossas vidas. Então perceba isso. Por que eu falo não só a força do Senhor, mas o próprio Senhor na nossa vida? Vamos falar aqui em relação ao Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos o poder, a força do Espírito Santo, mas nós não entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. A partir do momento que eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, eu tenho à minha disposição, através do Espírito Santo, o poder, eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho a possibilidade de orar em Espírito, eu tenho a possibilidade de pensar nas coisas que são do alto, eu tenho a possibilidade de vencer as tentações em Cristo Jesus. O objetivo maior do inimigo é realmente quebrar a nossa comunhão com Deus. Então que nós possamos estar firmes realmente no Senhor, firmes em sua palavra. O mal, aqui que fala, né? Livra-nos do mal. Mal, podemos dizer que é tudo aquilo que é contra Deus, o que pretende arruinar o ser humano nesta vida e na vida futura. Então, nós precisamos vencer o mal. Tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que procura prejudicar a nossa vida, não só aqui, mas também no depois, ou seja, nos tirar a eternidade. Porque o próprio Senhor Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas vezes a tentação que o inimigo vem trazer para nós não é nos tirar alguma coisa, mas é oferecer alguma outra coisa. Lembre-se, na tentação, o inimigo disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então muitas vezes o inimigo oferece coisas, mas se nós deixarmos de adorar a Deus, se nós deixarmos de seguir o caminho do Senhor. Então por isso nós precisamos: Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Então isso demonstra, queridos, que o mal existe neste mundo. Embora muitas pessoas desacreditem de que o mal é uma pessoa, é a pessoa do inimigo das nossas almas, Satanás, diabo, o sedutor das nações. O mal existe e o mal muitas vezes está ganhando terreno porque nós não temos levantado o escudo da fé. Cipriano, um pai da igreja, disse o seguinte: uma vez que pedimos a proteção de Deus contra o mal e a obtivemos, então estamos seguros e protegidos de tudo que o diabo e o mundo possam tentar fazer contra nós. Então, perceba isso, né? Cipriano, ele diz assim que quando você ora e pede a proteção de Deus, tenha certeza de que você vai obter, porque Deus cuida dos seus filhos. Então ele diz assim: a partir deste momento, esteja seguro, né, de que nada que o diabo tentar contra a tua vida ou que o mundo tentar contra a sua vida poderá realmente te destruir. Nós seremos fortalecidos realmente pelo Senhor. Somente podemos vencer. Novamente eu quero enfatizar isso. Podemos vencer as tentações somente através do poder de Deus. Porque
porque terminando a oração, nós vemos aqui que podemos vencer as tentações, vencer o mal, pois o reino é do Senhor, pois teu é o reino. Então, novamente aqui, perceba, quando nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando somos tentados e o mal tenta prevalecer, nós nos lembramos que estamos fazendo parte agora do reino de Deus. E o reino é de Deus. Então nós estamos sabendo para quem nós estamos orando. Estamos sabendo a quem nós estamos pedindo. A oração completa devemos tanto dar quanto receber. Então, nós sabemos que a partir do momento que nós perdoamos, assim como fomos perdoados, como falamos na lição passada, nós passamos a ter o poder de Deus operando em nossas vidas, e dessa forma eu posso vencer a tentação e posso ser livre das ações do mal. Esta fórmula, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, embora alguns comentários digam que isso não fazia parte do cânon original, mas, segundo os pais da igreja, esta forma era dita pelos primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século, porque eles reconheciam que o reino pertence ao Senhor, e se nós estamos no reino de Deus, nós podemos vencer a tentação, podemos ser livres do mal, porque no reino de Deus o que vai operar é realmente o poder do Senhor e o poder de Deus que opera em nós. O poder de Deus que opera na igreja. Por isso Paulo diz lá em Efésios 3, capítulo 3, verso 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Então, lembre-se, o reino é de Deus, o poder dele, e o poder dele opera em nós, e a glória dele é uma glória para sempre. Santo Agostinho, falando sobre a questão da glória, ele traz para nós um conceito. Porque se o reino é o reino de Deus, o poder é o reino de Deus e a glória é a glória de Deus, Santo Agostinho diz que glória é a capacidade de Deus de nos amar sem limites. Então, entenda, é possível nós vencermos o pecado, é possível vencermos o diabo, é possível vencermos o mundo, é possível vencermos a nossa carne, é possível não cairmos em tentação, é possível sermos livres do mal, pois o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Que nesses dias nós possamos estar realmente prestando atenção. Será que nós estamos orando o Pai Nosso de maneira adequada? Será que nós temos entendido o Pai Nosso? Que possamos orar o Pai Nosso, entendendo toda a dimensão da glória, da graça e do poder de Deus que se manifesta nestas palavras, palavras que foram ditas para que nós pudéssemos viver uma vida em novidade de vida, uma vida abundante, uma vida real e significativa. Que realmente o Pai Nosso possa abençoar todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, hoje e sempre. Amém.